Mas que diabos é Rita, cara? E aí, meus queridos, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Henry e sejam bem-vindos ao episódio de número 3 da nossa série de Deck Builder. Bora! O método que eu utilizo para a nossa série segue a seguinte ordem. Eu inicio com o sorteio do comandante do valor total do deck, entre 50, 100 e 500 reais, excluindo o custo do comandante e dos terrenos básicos, utilizando o valor base da Liga Magic. Após os sorteios, eu escolho o estilo que o deck terá e crio uma estrutura organizacional dividida em algumas seções, e defino uma base prévia de quantidade de cartas para cada uma delas. A partir disso é feita a montagem do deck e encerro com a visualização do deck completo, seguido de testes de mão inicial da lista feita. Bom, bora pro sorteio de mais um comandante aqui. Olha, um veículo, Falcon, Airship Restored. Mono Black, quando dá dano eu sacrifico ele e reanimo. Ah, legal. Então, Reanimate, acho que dá pra gente brincar com ele aqui tranquilamente. Então, mesmo esquema aqui de sempre, só eu montando as templates antes de começar. Sortear aqui o budget. É um Reanimate, então dá pra fazer com qualquer budget, na verdade. Até 100. Tranquilo. Então, Reanimator, né? Única coisa. E Reanimator eu gosto sempre de fazer como win com dano de combate mesmo. Eu gosto de decks que reanimam e quer reanimar o bicho que quer bater, né? Bom, aqui, pensando nos turnos, eu preciso pensar em colocar um bicho pra tripular e ao mesmo tempo jogar um bicho no cemitério, né? Então acho que é mais fácil usar bichos que deixam eu descartar a carta da mão do que eu milar as coisas que eu quero reanimar. Acho que é um pouco mais fácil. Então eu preciso fazer... Turno 1 e 2 eu coloco como land ou ramp, ou algum possível descarte que seja. Para turno 3 eu fazer o Falco. E daí no turno 4 eu preciso colocar uma criatura que for tripular, porque daí já é o turno que eu vou bater. Então no turno 4 eu quero estar batendo e já reanimando alguma coisa, que possivelmente eu descartei, né? E aí no turno 5 eu consigo voltar o Falcon com a habilidade dele e continuar esse processo. Então me parece meio claro assim as sessões que eu quero. Então eu quero uma sessão de descarte, uma sessão de coisas que eu quero reanimar, né? Que eu vou chamar aqui de Big Creatures. Lembrando que Good Stuff eu sempre coloco Draw. E eu coloquei uma sessão aqui para tripuladores, né? Mas provavelmente vai ser dentro dessas ideias de descartar também. Aquele esquema eu coloco 39 lands para quando eu tenho um comandante só. E aqui, como eu tenho uma sessão a mais, eu tenho que colocar 10 em tudo e colocar 5 aí em 2 sessões, né? Para eu fazer o meu template inicial, né? Aqui eu começo colocando 5 em proteção e interação, isso principalmente por causa da cor, né? Por ser mono black eu não tenho tanta opção assim. E aqui também eu vou diminuir bastante o ramp, que é um deck diferente, acho que dos outros que eu já fiz. Eu não necessito do rampar para acertar a curva. Como eu quero fazer o meu comandante turno 3, só vai fazer sentido eu colocar ramp se for de custo 1. Que daí eu acelero e faço meu comandante no turno 2, né? E eu sei que não tem tanto ramp assim pra eu fazer no turno 1. Então eu consigo diminuir bastante mesmo. Essa ideia das pedras, que normalmente eu deixo umas 10, né? E aqui eu quero fazer muita Big Creature, as coisas que eu quero reanimar, porque elas precisam estar na minha mão, né? Principalmente nesse turno 4 aí que eu preciso descartar elas. Então eu inicio com os ramps de custo 1. Isso eu sei de cabeça, então a gente tem Sol Ring, Dark Ritual, né? E eu sei do Bloody Patch. Tem a nossa famosa Wirefire's Bubble. Ela eu coloco em todo o deck monocolor, que não seja verde. Então, fechou 4, eu não consigo pensar em mais pra fazer custo 1, né? Então
Então eu tenho esses 4 ramps aí de turno, que são os que me possibilitam fazer meu comandante no turno 2. Ou só a Bubble, né, que ela entra como se fosse um de custo 2, por ter que ativar ela. Aqui em proteção, entra no preto, eu gosto das que quando morre volta pro campo. Ela meio que serve para alguns propósitos, assim, e acaba sendo mais forte no preto do que equipamentos que dão hexproof ou algo assim. Então aqui eu vou pondo todas de custo 1. Acho que nesse deck ainda é mais forte, porque eu tenho que sacrificar meu comandante para reanimar. Então se eu conseguir combar com uma dessa, eu não preciso nem pagar o custo pro meu veículo, né, o meu comandante voltar pro campo. Então eu reanimo enquanto eu mantenho ele em campo. Interação no preto a gente não tem muita opção, tirando os de destruir criatura. Se eu não me engano tem só Feed the Swarm, né, que destrói encantamento também. Mas... então eu coloco como Destroy Target, coloco Instant Sorcerer. E daí aqui eu vou em preço. Eu coloco CMC2, porque são as mais clássicas, né? Aqui pro descartar, eu imagino que seja muito mais em artefato. Aqui o descartar eu tô colocando que não sejam os bichos que vão tripular, que também vão ter esse efeito, então eu coloco como artefato e encantamento. E daí eu também vou ver por preço, né? Pra ver o power level. Aqui eu só tô arrumando visto a quantidade do que eu achei. Os números, né? Conforme eu vou fazendo. Acho que aqui entra a parte mais importante do deck, que são as coisas que eu quero reanimar e as coisas que vão tripular. Eu vou iniciar com as coisas que vão tripular. Lembrando, então, eu preciso que seja, obviamente, uma criatura. Aqui eu arrumo a cor, então preta ou incolor. Aqui eu preciso que ela custe menos de 4, porque eu preciso fazer ela no turno que eu vou ter provavelmente só 3 manas se eu falhar um terreno. Eu preciso que o poder dela seja mais de 1, porque o meu comandante tem tripular 2, né? Que eu vou pesquisar também com descarte. Então, ou quando entra, descarta uma carta da mão, ou quando, enfim. Porque eu preciso que ela também já me sirva com esse propósito. Aqui eu lembro do King Makar, eu já tive um deck dele, e envolvia veículo, então eu pus ele aqui só fora um pouco do que a gente tá pensando. Porque quando ele dá untap, ele exila uma criatura, então acaba sendo forte. Aí ali eu só fechei também procurando criaturas que dão draw e que podem tripular também, porque draw é sempre mais forte. E eu acabo tirando ali de good stuff, porque passei um pouco do número previsto. Pra procurar coisas de reanimar, aqui eu não tenho muito pra onde fugir, então eu vou por criatura e eu vou pesquisar por CMC, do mais alto pro menos, e eu vou ver todas. Então aqui eu consegui aí um número relativamente alto de criaturas que eu acho que vale a pena reanimar dentro do nosso budget. Aqui para Good Stuff, então, clássico, Good Stuff meu envolve draw. Vou procurar primeiro no preto como Instant Sorcerer, provavelmente aquelas que eu perco vida e vou dando draw ao mesmo tempo, né? Aqui, como eu ainda tenho espaço em Good Stuff, é um deck Reanimator. Eu acho que dá pra eu colocar um package de reanimar, mesmo que não envolva o comandante. Então eu começo com Tutor de Grave, né? Então, cartas que tutoram as criaturas direto pro meu cemitério. E procuro algumas cartas que tem o efeito de reanimar. Só pra não ficar no comandante, até porque o comandante só me possibilita reanimar uma vez por turno, né? Então aqui eu fechei as Good Stuff. Pra fechar em terreno, clássico, mono black, eu vou pôr a mira de Landscape. E daí aqui eu não tenho muito mais pra onde ir, eu vou colocar alguns de Destruir Land, umas Good Stuff aí dentro de terreno mais de boa. Vou procurando os efeitos que o deck faz em land, então draw, descarte. Vou colocar que dá imbloqueável, porque eu tenho provavelmente criaturas muito grandes no deck, né? Enfim, vou fazendo os efeitos que o deck já faz, procurando em opção para land, né?
Fechando o deck, fazer o primeiro teste aqui na Liga Magic. Lembrando, nosso budget de R$100, desconsiderando o comandante e os terrenos básicos. Já que também imagino que seja um comandante barato, né? Por não ser muito comum ou algo assim. Então vamos ver. Pera, deu alguma coisa errada aqui. Normalmente se tem carta que tem traço... Ué, 2 pântanos. Bom, enfim. Oh, meu Deus. Foi. Tá, ainda tenho dinheiro pra pôr nesse deck. Então... eu só voltei lá, cortei aqui, só voltei e aumentei o power level das coisas. Eu não mudei nada da ideia do que foi falado, que o deck teve e tal. Eu só fui pondo coisas com power level um pouco mais alto, pra tentar aumentar ele pelo menos uns R$10 ali o deck. Que ele ficou aí uns R$15 abaixo, né, do valor. Já deixa eu arrumar aqui o pântano que tinha dado errado ali, não entendi por que tá 2 pântanos. Não sei ainda se eu vou chegar a R$100, porque eu também não prefiro que sobre do que falte, né? Tá bom, o comandante custa R$2, então ali a gente ficou faltando uns 5. Mais uma vez, compra uma coca lá na lojinha. Então o deck aqui completo. A gente começa com as criaturas que eu quero reanimar. Aqui eu tenho várias opções, vários tipos, mas vocês podem ver que os custos são altíssimos e, consequentemente, os efeitos que elas fazem são muito fortes. Então, eu não coloquei nenhuma vanilla, né, uma criatura que não faz nada. Todas têm um efeito, seja agro, seja algum tipo de efeito pra alterar a board aí. Mas todas dentro do budget também, a gente não tem lá tantas opções assim. Mas viram que deu pra colocar um package bem alto. Obviamente aqui é onde a gente pode brincar um pouco mais de se não achar uma dessas cartas, enfim. Pode ser que algumas sejam mais chatas de encontrar. Eu consigo alterar por literalmente qualquer coisa. Ou você tem uma carta mais cara que destoa de tudo, você consegue pôr, né? Aqui pra tripular, tem que seguir aquele padrão, né? Então dentro do custo de mana, que precisa ser... Eu coloquei menor que 4, tirando o King Macar, porque pensando que eu posso falhar a land, né? Depois de ter feito o meu comandante. E também as criaturas têm que ter algum tipo de payoff pra mim. Então a gente tem principalmente criaturas que descartam, já me servem como esse duplo propósito, ou criaturas que me dão draw. Eu acho que tirando o King Macar, que começa a exilar os bichos do campo, todas têm algum tipo de efeito nesse sentido. Eu acho o descarte forte também, porque a maioria diz que eu descarto ou da mão do oponente também, então é uma serve de controle, ou eu consigo fazer durante vários turnos, né? Aqui eu tenho 4 coisas que descartam, que não são tripulações, né? Então, eu tenho 2 para dar draw, uma já dá imbloqueável ao mesmo tempo, uma serve de recursion, né? Que é o livrinho, enfim. Como good stuff, eu tenho, então, um package de tutorar pro grave, né? Eu tenho ali 3 cartas que tutoram criaturas pro grave. Eu tenho 2 peças de reanimar, mais fortes, que eu posso fazer junto com o comandante num mid late game. Tenho os 2 draws clássicos, com Night Whisper e Sign of Blood. E eu tenho mais um Reanimator, que eu gosto muito dessa carta, não vejo muita gente usando. Principalmente em deck que mid late game vai ter possibilidade de reanimar muita coisa ao mesmo tempo, né? Como proteção, então, se eu não me engano, vocês viram lá eu colocando as 5 de costume, que quando morre volta pro campo. Lembrando que isso é muito forte com o nosso comandante. Ramp eu tenho aquelas 4 que eu faço no turno 1, sendo 3 delas eu podendo fazer meu comandante no turno 2, tirando a Bubble. E Removal eu tenho 4 removals clássicas, fortes e baratas de bicho, e Feed the Swarm, que me deixa aí também destruir encantamento. Terreno a gente tem então poucos até, eu tenho um terreno que destrói terreno adversário, não básico. Eu tenho o único terreno que tripula meu comandante, porque não tem por que não usar. Eu tenho um terreno que vira um bicho que pode tripular, também não tem por que não usar. Alguns de draw e landscape, nossa clássica. Vamos testar aqui o deck. Aqui é meio óbvio o que eu busco, né? Eu quero ter meu comandante formas de descartar. Basicamente é isso. E uma criatura para reanimar. Então ali eu tenho que Mulligar. Aqui eu tenho 3 lands pro comandante, uma criatura que descarta e coisas para descartar. Então, uma mão ideal.
É um deck um pouco mais sutil, né? Ele não sai tão explosivo, mas se ele faz o que ele quer fazer, ele no turno 4 ele já tá fazendo umas brincadeiras aí. Então eu top deckei o Blood Patch ali, vai me ajudar pro próximo turno, talvez, né? Apesar que eu não falei terreno. Faço aqui meu comandante e faço o que o deck quer fazer. Então, no meu turno 4 eu faço um bicho que descarta e tripula. Já tripulo ele, né? No ataque, em resposta, eu vou ativar o efeito do meu bicho. Eu tenho 3 opções para descartar e reanimar, né? Aqui, como eu tenho mana sobrando, eu posso escolher, né? Se eu já quero gastar pra, em resposta ao sacrifício do meu comandante, retornar ele em campo. Eu acho que aqui depende, né? Depende um pouco da board. Se eu já estiver muito na frente, eu meio que nem preciso fazer isso também. Mas eu acho que eu escolhi fazer isso porque eu tenho mais bicho pra continuar reanimando nesse meu próximo turno na mão. Já que o meu tripulador, ele me deixa descartar a hora que eu quiser, né? Então eu teria no turno 5 2 Big Creatures reanimadas. E ainda tenho a mana pra retornar o meu comandante. Então acho que essa foi uma mão bem ideal. Próximo jogo. Aqui eu tenho o meu comandante com um Sol Ring, por mais que eu só tenha 2 terrenos. Tenho uma criatura pra descartar e tenho uma forma de descartar. É o que eu quero também. Aqui eu top deckei aqui, então eu consigo fazer até mais uma play. Top deckei o Dark Ritual também, mas acho que nem é necessário, então eu faço só o meu comandante. E mais uma vez, aqui eu consegui, né, fazer até antes por causa do Sol Ring. Eu tenho aí a ideia de fazer um bicho pra tripular, enquanto eu já descarto o meu bicho da mão. Aqui eu usei o Dark Ritual porque eu também comprei aí uma spell que, quando o meu comandante morrer, eu consigo voltar ele pro campo. Eu precisava da segunda preta pra isso, né? Então aqui eu faço todo o esquema de bater, sacrificar e reanimar, e por causa da spell, meu comandante volta pro campo. Então a gente conseguiu fazer 2 vezes. Deu pra ver que é muito forte essas, entre aspas, proteções que voltam pro campo, né? Porque ela meio que me ganha um turno, que eu não preciso gastar voltando o comandante pra board. Lembrando que eu não tenho haste no deck, então se eu voltar o comandante pra board no meu turno, eu não consigo bater com ele já pra reanimar. Aqui provavelmente eu faria um Final Party, né? Porque eu já vou reanimar mais um bicho. Aqui eu escolho o bicho que eu vou reanimar e busco uma carta pra mão, provavelmente seria algum draw, pra eu continuar mantendo a minha mão cheia. Próximo. Então aqui eu tenho 4 terrenos, uma criatura pra reanimar e uma forma de descartar. Então, vimos que tá dando certo, o deck tá fazendo o que quer fazer. Mesmo esquema lá. Aqui eu acho que é um pouco mais a realidade, que é turno 1 e 2 eu não ter play. Mas pra turno 3 fazer o comandante. É um deck de até R$100, então dependendo do pod isso não é tão problemático, né? Isso é um deck um pouco mais lento nesse sentido. Aqui provavelmente eu prefiro fazer... Eu tenho 2 criaturas que descartam. Não sei muito bem qual que acaba sendo a melhor. Eu acho que o vampiro é melhor porque acaba virando um blocker. Uma criatura mais forte, né? Depois. Enfim. Então bato, ativo o efeito dela. Aqui seria uma mão forte simplesmente porque o bicho que eu vou reanimar, na minha visão, é o bicho mais forte que o deck tem. Né? Então se ele não tiver muita resposta, é onde a gente passa um pouco à frente na mesa, assim. No próximo turno eu teria a opção de trazer o meu comandante de volta, mas pra isso eu teria que passar e não fazer play nenhuma. Né? É uma opção. É uma opção. Ou eu poderia fazer, enfim, o meu bicho ali que dá draw quando alguma coisa morre. Depende de como tá a board, né? Enfim, aqui eu provavelmente entraria no passe, né? Segurar a mana em pé, por mais que seja mono black, né? E a partir de agora a gente continua fazendo o que o deck tá disposto, né? Eu consigo tripular, eu consigo até fazer o meu bicho que dá o draw quando alguma coisa morre, no caso o meu comandante, né? Eu consigo fazer esse bicho aí quando entra, todo mundo descarta uma carta, usar ele pra tripular, porque o que já tá em campo consegue bater e é mais forte, né? Enfim.
Mais uma vez, obviamente, aqui eu tô pensando que a mesa não fez nada com a minha board, mas é só pra vocês terem uma noção do que o deck consegue fazer, né? Aqui eu já acabaria, normalmente, o vídeo. Eu acho que eu vou mais um turno aí, porque, na verdade, eu gostei bastante de testar esse deck. Eu acho engraçado ser um veículo como comandante. Ainda mais um que reanima, né? Mas, enfim, aqui eu faria o comandante se seguiria o jogo aí, dependendo da board. Mas acho que deu certo. Então esse foi o Falcon, nosso veículo reanimador. Espero que tenham gostado. Falou! E aí, curtiu? Eu espero que sim. Vê se não esquece de dar o like, seguir o canal e compartilhar com os amigos que também gostam do nosso querido Commander, ajudando a gente a seguir criando esse conteúdo para vocês.